Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Mais uma vez, o Vejam Só tenta elucidar uma passagem das Escrituras. Uma não, pelo menos duas. Esse é o objetivo do nosso programa, fazer com que a Bíblia Sagrada seja compreendida. Sabemos que ela não foi escrita para matar a nossa curiosidade sobre o passado ou o futuro, mas para nos instruir como pessoas usadas por Deus para a sua obra e usadas de maneira cada vez mais intensa na medida em que nos aperfeiçoamos por sermos moldados e instruídos pelas Sagradas Escrituras. Entretanto, algumas passagens da Bíblia suscitam dúvidas e discussão. Nos Salmos, tem afirmações que falam sobre o fato de sermos de algum modo divinos ou divinizados. O Senhor Jesus, usando um desses salmos, que daqui a pouquinho você vai ver na matéria de abertura, provoca os escribas, os doutores da lei, os fariseus, enfim, aqueles que sempre discutiam com ele teologia, dizendo, mas na lei não está escrito sois deuses? Pois é. Ele ficou sem resposta e eu gostaria que nós nos debruçássemos hoje sobre estas passagens e principalmente sobre o intuito do Divino Mestre para elucidar a nossa natureza. Será que temos, de fato, fagulhas da divindade? Há alguns que pensam assim, escrevem sobre isso. Aliás, o tema de hoje é resultado da sugestão de um telespectador, né, que endereçou-nos justamente essa pergunta. É lícito dizer que o ser humano é uma espécie de fagulha da divindade ou tem algo de divino que não seja apenas o espírito soprado nele, né? Somos parentes de Deus, né? De algum modo, a Bíblia endossa essa ideia. Nós sabemos que algumas formas de espiritismo ensinam isso e que o fim de todas as coisas será a união de todas as fagulhas divinas numa só, gerando ou recriando, sei lá, o Deus que é o resultado da composição de todos os pequenos deuses que nós somos. Isso tem apoio no Novo Testamento? O que é que Jesus quis dizer quando invocou o texto de Salmos que afirma que somos divinos? Eu não sei. Não faço a menor ideia, mas quero saber. Acho que você também, não é? Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Os convidados de hoje são, representando o pensamento pentecostal e neopentecostal, embora, obviamente, não fale em nome de todos eles, o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Paz e graça, apóstolo, tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Heber. Estamos bem, graças a Deus, caminhando. E o Ministério Apostólico da Restauração, obviamente, o senhor preside a sede, né? Onde fica? Fica na Anália Franco, Tatuapé. Praça Marechal Rodrigues Riba Júnior, 87, Jardim Anália Franco, Tatuapé, São Paulo. Muito obrigado. Do outro lado, voltando ao Vejam Só, ele que andou pela Europa, o reverendo Leandro Lima, que hoje vai falar em nome, não com procuração deles, mas representando o pensamento das igrejas históricas. Tudo bem, reverendo? Ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que vai? Graças a Deus, tudo bem. Prazer retornar aqui ao programa. Passou pela Holanda? Estados Unidos e Holanda. Holanda ainda estou para ir. Fazendo doutorado? Um doutorado. Em que área vai ser o doutorado? Novo Testamento, Maravilha. especificamente. O senhor está militando em alguma igreja ou prefere falar do seminário à distância? Eu sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em Santos, na cidade de Santos atualmente, como eu estou morando lá na Baixada, e eu tenho ajudado essa igreja ali no bairro do Gonzaga. Quem quiser achar é só entrar no Google e digitar Igreja Presbiteriana Jardim de Oração. Mas eu também trabalho com o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde eu sou professor em tempo integral, como o irmão sabe,
E também tem o trabalho online do Instituto Reformado de São Paulo, que o site está disponível aos irmãos. Esse que está publicado lá, tá? Aí no nosso Facebook. Bom, você está doido ou doida para conhecer essa passagem dos evangelhos onde Jesus cita os salmos? Vamos ver. Hoje iremos analisar no nosso debate uma fala de Jesus, que na verdade está reproduzindo uma afirmação feita por Asaf em um dos salmos. Detalhe que passa desapercebido na leitura, mas que é muito importante para toda a nossa compreensão. Queremos saber se a Bíblia ensina que somos ou se temos fagulhas da divindade. Essa questão primeiro está descrita claramente no Salmo 82, verso 6. Vamos ler esse trecho. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Agora, vamos ao Evangelho de Jesus segundo João. No capítulo 10, lá temos uma narração dos acontecimentos depois da festa dos tabernáculos. Isso a partir do verso 22. O evangelista passa imediatamente para a festa da dedicação. Essa festa era e ainda é hoje a comemoração da purificação e rededicação do templo. Trata-se de uma festa alegre de 8 dias, marcada pela iluminação das habitações. Daí ser também chamada Festa das Luzes e pelas reuniões familiares. Embora não seja uma das 3 grandes festas dos peregrinos, ela, contudo, reunia muita gente em Jerusalém. A visita de Jesus às festas judaicas sempre era motivo de grande debate com aqueles que procuravam razões para acusá-lo às autoridades. Nessa oportunidade não foi diferente, já que Jesus, ao ser confrontado se era ou não o Cristo, o Mestre declara ser ele o Filho de Deus. Quando os judeus ali presentes tentaram apedrejá-lo, Jesus então faz a citação do Salmo de Asaf. Vamos ler o versículo 34 desse capítulo de número 10. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? O argumento empregado por Jesus era impossível de ser respondido. Baseado no Salmo 82, que retrata Deus no ato de entrar na Assembleia dos Juízes e a condená-los por causa de sua injustiça, a Escritura não pode ser quebrada. Ela é absolutamente indestrutível, não importa como o homem a considere. O Antigo Testamento, como ele está na forma escrita, é inspirado, infalível, autoritativo. Então, como explicar? Somos verdadeiramente deuses? Como lidar com esses textos? Como interpretá-los? Eu confesso que essa é uma missão para os estudiosos. Então, vamos direto para o estúdio. Nossos convidados de hoje têm uma difícil missão. E você que nos acompanha, fique ligado. Já estamos no ar. O texto de hoje é complicado, o apóstolo Heleno está conosco, ele aceitou falar sobre isso. Na sua primeira fala, apóstolo, o que a Bíblia ensina a respeito da nossa natureza nesses textos? Reverendo, eu creio que primeiro a gente tem que partir da questão da língua. Desde o princípio, quando em Gênesis é usado a palavra Elohim, e mais tarde ela vem sendo usada para todo tipo de divindade. Ela é uma palavra que indica governo, juízo, juiz, divindade. No Salmo 82, ele vai dizer, vós sois Elohim. E aí está esta figura de governo, de deidade que Jesus repete lá em João. Porém, se nós pensarmos que desde o princípio Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e é impossível uma espécie gerar senão a sua própria espécie, isso é a lei. Cada espécie gera segundo a sua própria espécie. Então, quando nós pensamos em deuses,
filho de peixe, peixinho é, já dizia meu velho e falecido pai. Os filhos de Deus são deuses. O nosso grande problema, que eu entendo aqui, está no mito da adoração. Então, quando nós pensamos na figura do homem Deus, o homem deidade, nós temos a dificuldade de desassociar da divindade adorada. E por causa dessa questão de não adorar outras criaturas, as que foram criadas, outras não, a criatura e não ao Criador, então entra essa dificuldade que nós temos de entender esta deidade humana. Mais ainda a questão, Jesus usou a palavra theos, que foi escrito em João no grego, não. Como também Jesus não usou em Lucas 24:36 o que está escrito, quando diz que Jesus, ao chegar com seus discípulos, ele diz: Eirene seja convosco. Eirene é a deusa da paz da mitologia grega. É óbvio que Jesus não usou o termo Eirene. É bem possível, creio eu, que na sua fala original seja Shalom. O Shalom, que quer dizer uma infinidade de coisas, quer dizer uma paz, que não é a paz necessariamente paz de espírito, tranquilidade, que nós entendemos assim em nossa língua portuguesa. Porque paz, em boa parte ou a maioria das citações bíblicas, essa paz que ele evangelizou a paz, ele trouxe a harmonia, ele restituiu a conexão entre o inimigo, homem, de Deus. Então, vai além da questão da língua, a questão semântica também. O que se quer dizer com isso? Eu sou uma divindade para ser adorada, ou eu tenho o DNA do meu Criador, do meu gerador, do meu progenitor? Porque se Jesus é o primogênito e é Deus, onde estão os demais? Esse foi o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Vamos ouvir agora o reverendo Leandro Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e autor de vários livros, inclusive de teologia sistemática, né? Assim, numa linguagem bastante acessível. Eu gosto muito dos seus escritos, reverendo. Obrigado. Como é que ficam essas questões colocadas? No meu entendimento, nós não podemos chamar o homem tecnicamente de Deus, né? O título ele é reservado à pessoa divina, à pessoa de Deus. No máximo, a gente sabe que outros deuses do Antigo Testamento também tiveram esse título, mas eles não existiam. A Bíblia, Deuteronômio 6,4 fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor um, numericamente um, ou seja, nós só temos um Deus, um Senhor. Mas como o irmão, o apóstolo falou aí, né? Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, não é que nós temos, como até foi colocado aí na pesquisa, fagulhas de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, filhos. Aliás, o texto se explica, né? Que a gente presta muita atenção na primeira parte do versículo 6. A gente fica muito nessa primeira parte. Ele diz: eu disse, sois deuses. Mas ele explica o que ele quer dizer com isso na sequência. Sois todos filhos. Filhos do Altíssimo. Então, o sentido aqui em que a palavra Elohim está sendo usada para os homens é o sentido de filiação, o sentido de que Deus nos gerou. E se a gente for para o João 10:34, é esse o argumento de Cristo, exatamente esse. Ele diz: replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Ou seja, Cristo também está usando essa expressão, filho, né? Filho de Deus. Nós podemos nos considerar, portanto, filhos de Deus, porque nós somos suas criaturas, criados por Deus. Nesse sentido, somos filhos. Mas há um sentido em que não somos. É aquele no qual nos tornamos caídos e pecadores e separados da sua glória. Então, temos que ser feitos novamente filhos de Deus.
E então João 1,14, João 1,12 nos diz como isso pode acontecer. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, o meu argumento é que a passagem está destacando esse aspecto da filiação. Nós somos filhos de Deus porque fomos criados por Deus como criaturas de Deus. E nos tornamos filhos de Deus espiritualmente quando recebemos a Jesus como Senhor. Mas, tecnicamente, só há um Deus. O fato de Deus ser o nosso Pai não significa que nós somos Ele. Nós somos filhos dEle. E devemos nos contentar com isso. Aí agora a gente vai ter que ver qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? E quais são os limites entre uma e outra. Mas antes eu quero convidar você a participar do debate por intermédio do Facebook. Aliás, já temos algumas opiniões que a gente vai ler, tem vídeos que já foram enviados, né? Não necessariamente sobre o assunto, mas o programa quer ser o mais interativo possível. Use a ferramenta do Facebook, que é aquela que a gente tem aí, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver a enquete que está publicada. Na sua opinião, nós somos ou temos fagulhas da divindade? Né? Somos divinos ou temos fagulhas da divindade, conforme Salmo 82,6 e João 10,34? Quem acha que nós somos essas fagulhas ou somos divinos, responde a primeira. Quem acha que nós temos, né, um pedacinho da divindade, eu conheço alguns autores que escrevem isso, né, por isso o termo fagulhas, como se Deus fosse uma grande fogueira e delas saíssem fagulhas que somos nós. Né? Tá aí, responda a enquete e anota o telefone da Agrade. Você pode chegar à conclusão, ouvindo os nossos eruditos aqui, que você não conhece a Bíblia o suficiente. Então, a Agrade tem o curso bíblico começando agora em mais de 600 lugares diferentes no Brasil. É agora que você precisa ligar para a Agrade. Não agora, nesse instante não tem ninguém lá. Mas amanhã, no horário comercial, você liga. Não deixa passar de amanhã. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Liga lá na Grade, fala onde você mora e ela vai dizer qual é a unidade mais próxima da sua casa com o curso bíblico. E existem muitos outros cursos na Grade, mas muitos mesmo. Tem de todo tipo, tem de gestão eclesiástica, tem curso para quem quer aprender a cantar, a quem quer aprender a tocar instrumento, quem quer evangelizar, quem quer ser obreiro, quem quer aprender escatologia de forma muito focada. Olha, tem uma infinidade de cursos lá, você liga e se informa, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Vejam Só e agora vamos conhecer uma parte da nossa audiência. É o Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só. Olha só, faz a sua foto, faz seu vídeo também. Hoje já vai ter vídeo para mostrar, você vai ver como é que vai funcionar, tá? Vamos lá. Quem participar desse quadro, tanto mandando vídeos quanto fotos, pode ganhar uma diária de fim de semana nessa pousada deliciosa em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Pousada Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba, no litoral norte. A pousada fica praticamente na praia, 80 metros, né? Pé na areia. Uma coisa maravilhosa aí para você. Nós vamos dar a diária, tá? De um final de semana. Para você participar, é só fazer sua foto ou seu vídeo conforme as instruções que estão no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Vamos ver as fotos? Primeira foto de hoje veio lá de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. É a Flávia Marcílio. Oi, Flavinha. Beijão para você, obrigado pela sua audiência. Um abração ao povo de Nova Iguaçu, no Rio. Do Rio vamos para Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, o Jonatas Nascimento. Valeu, Jonatas.
já estive no seu estado 2 vezes, povo bom lá de Pernambuco. Brigaram comigo só porque eu não comi buchada de bode. Comi o bode, comi carne de bode, mas buchada não deu, não. Em Suzano, São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos o Luiz Alberto, a Patrícia e o Ian. A família toda assistindo ao Vejam Só. O Ian já tá com carinha de sono, tadinho, né? Nessa hora acordado. Ei, papai e mamãe sem juízo. Vamos para o Espírito Santo. Lá em Vitória do Espírito Santo, a Cleusa Moreira assistindo ao Vejam Só. Valeu, Cleusa. Obrigado. Deus abençoe você. E aqui na capital paulista, o Elias de Oliveira, que recebe o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que mora na capital. Só combinar os detalhes com o Rafael pelo Facebook, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Apóstolo Heleno Bezerra, da Igreja Ministério Apostólico da Restauração, um movimento neopentecostal, no qual o irmão se insere, pelo menos até onde eu sei, eu tenho conhecimento muito limitado do assunto, pelo menos alguns setores gostam de enfatizar essa nossa âncora divina, né, na sua origem, inclusive para reivindicar o nosso direito às bênçãos, à prosperidade e às vitórias contra o diabo. Tá certo? Não posso afirmar, reverendo. O que e também já o senhor havia dito, eu não posso falar por todos. Uhum. Mas uma coisa a gente procura compreender, entender esse processo do que eu estou chamando aqui de divindade, a divindade humana. No próprio texto de Salmo 82, ele diz, vós sois deuses, em seguida ele diz, todavia, como homens, vocês morrem, vão sucumbir. Agora, por que esse paralelo? Eu vou lá para o Gênesis como origem de todas as coisas. Deus, ao criar, formar lá do barro o chamado boneco, ele sopra a sua essência, ele doa a sua essência àquele boneco, fazendo dele uma divindade. Por quê? Divindade, eu chamaria aquilo de o que não é material, aquilo que é sobrenatural, o que não é natural, o que não é matéria. Assim nós chamamos divindades, as divindades da macumba, os espíritos que nós chamamos de divindade. Então é aquilo que é imaterial, mas tem sua existência. Deus, ao formar esse boneco, ele sopra a sua essência, o seu caráter, e não vou chamar de partícula, mas é o seu próprio DNA na formação deste filho. Este filho, gerado lá no Éden, ele era capacitado de poderes sobrenaturais. Muita gente traduz a questão da conversa da serpente com Eva num conceito que, para mim, abstrai demais a verdade, a essência. É que o ser criado ali, o Adão e a Rava, esses dois seres, eles tinham no seu poder antes do pecado, a essência verdadeira dessa divindade. E por ser este ser divino não passivo de adoração, de Deus governador, mas de Deus que tem por o governador maior, Deus, o Elohim, poder para governar em seu nome. O Éden era um pedaço do céu na terra, era uma colônia do céu na terra, Deus colonizando a terra com sua divindade. E aí ele atribui a este homem o poder de dialogar com tudo e com todos. Eu vou assustar aqui, mas dialogar com a pedra, dialogar com os fenômenos naturais, porque quando Jesus está no barco e a chuva está batendo lá, o mar bravio, e todo mundo, os discípulos desesperados, falando com Jesus, ele diz, mas até quando vocês vão ser tímidos? Até quando vocês vão deixar que a natureza humana intimide a essência divina que há em vocês? Por que você mesmo não diz para o vento, cessa, mar, acalma? Porque o poder dessa divindade que Jesus vem resgatar, devolver,
que perdeu-se lá no Éden, ele diz: agora vocês terão poder até sobre a morte. Pisarão serpentes e escorpiões, vão tomar coisas mortíferas e não vão fazer mal. Vão dar ordem aos espíritos, aos demônios, a toda a divindade, porque a você, ser humaninho, foi atribuído esse poder divino. Você traz na sua essência a origem do Deus Criador. O que eu volto a dizer é que nós temos uma dificuldade de compreensão, porque Shema Israel, ouve Israel, Senhor é único, Ele é o único Deus, o único Criador, o único digno de ser adorado, o único de ser reverenciado como o Criador. Mas nós, como criatura, como homens, morremos. Mas a essência de Deus, o Espírito, volta a Deus. Esta parte, essa parte do ser tricotômico, Espírito, alma e corpo, ela é divina. Veio de Deus e para Deus volta. E não é uma fagulha. Nós fomos criados com esse propósito de Deus, porém, a interferência do diálogo da serpente com Eva seduziu neste diálogo. Eva se sentiu seduzida, cedeu a essa sedução. Mais tarde, o seu marido, e o homem se tornou o quê? Ele se tornou discípulo daquele que veio e reensinou. E me perdoe o reensinar, porque Deus diz: não coma. E aí vem a serpente e diz: não, vocês podem comer. Quer dizer, ela negou a formação ou a informação inicial para assumir uma secundária. E aí ele se faz o quê? Servo daquele a quem serviu. Ele serviu ao propósito de Satanás, serviu ao diálogo de Satanás. E aí ele perde esse direito de exercer esta divindade e é expulso desse lugar divino, desse um lugar que não é propriamente dito um lugar material, mas esse um lugar que nós chamamos de Éden. E ali ele foi para o mundo natural. E como no mundo natural ele se tornou mortal, perdendo a imortalidade que ele tinha, porque a imortalidade é uma característica divina. É uma característica do Elohim. Perdeu para se tornar o quê? Agora desprivilegiado, ou sem este caráter eterno, porque senão ele eternizava o pecado que ele assumiu em si, na sua essência. Muito bem, ficou bem claro agora essa perspectiva pela qual o senhor olha o texto de Salmos e o uso que Jesus faz dele. Reverendo Leandro Lima, o senhor concorda com tudo, discorda de tudo? Parcialmente, algumas coisas são no meu entendimento, corretas, outras, o que soam para mim, soam como especulações. Não está claro no texto, não está revelado. Então, é possível construir em cima pensamentos, mas em algum momento eles se desprendem da Bíblia e passam a ser raciocínios, né, da própria pessoa, né? Cada um tem o direito de fazer seus próprios raciocínios. Então, o meu ponto é me ater ao texto, ficar nele, ok? Então, dois textos das Escrituras, o Salmo 88, João 10, que mencionam deuses para o homem a título de comparação apenas com a filiação, não nos dão base, esse é o meu entendimento, para estabelecer esse título, divindade, para o ser humano. Senão a Bíblia continuaria fazendo isso em outras passagens, e ela nunca mais faz isso. Não há nenhum outro texto da Escritura nos chamando de deuses, nos atribuindo, né, atribuindo a nós o reconhecimento como divinos. Então, uma vez que não há em nenhum outro lugar, apenas nesses dois, e nesses dois nós temos uma comparação clara com a palavra filhos de Deus, então acho que nós temos que nos ater a isso, e ir além disso é especulação. É claro que Deus soprou dentro de nós, né, do primeiro homem criado, o Espírito. Então, o Espírito procede de Deus, é o sopro de Deus, é a vida, porque senão a criatura estava morta. Mas a vida soprada em nós não significa dizer que Deus colocou uma fagulha dele em nós, ou que ele colocou a sua divindade em nós. Se fosse assim, nós não poderíamos cair, nós não poderíamos pecar, né? Nós pecamos porque somos homens, porque somos humanidade, porque somos Adão, né? Adão significa homem exatamente. Então, com base nisso, eu entendo que não dá para dizer
que nós temos poderes especiais ou coisas do tipo. Porque todo o poder que nós recebemos de expulsar demônios, de ser instrumento de curas, etc., não é nosso. Não é porque já estava em nós e subitamente foi despertado. Não, é pelo Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito, é dele outra vez, é do Espírito Santo. Ele veio para nos capacitar, nos dar dons espirituais, nos dar capacitações espirituais. Então, elas não são nossas, não são naturais. Nós temos talentos naturais, sabemos cantar, sabemos lidar com instrumentos, enfim, a gente tem nossos talentos naturais. Mas eu entendo, a minha interpretação, que esses dons extraordinários que nós recebemos para cumprir a grande comissão, para cumprir a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, não são coisas já nossas e que subitamente foram melhoradas ou despertadas. Não, são coisas externas, dons da graça de Deus. Dom quer dizer algo que nos foi dado, não algo que eu já tenho. Se é algo que eu já tenho, não é um dom, Então é meu. Ao contrário, o Senhor nos capacitou com esses dons, os que Ele quis, quando Ele quis, como Ele quis, do jeito que Ele quer, para que nós cumpramos a nossa missão. Então, eu só acho que é ir longe demais, estabelecer uma espécie de uma teologia da divindade. Esse é o único ponto. Os outros pontos eu acho que é isso mesmo. Deus colocou em nós o seu Espírito, Ele soprou em nós no começo e nos fez, de alguma maneira, da sua família. A pergunta inicial foi se nós somos, de alguma maneira, da família de Deus. Somos filhos. Graças a Deus por isso, Mas isso não quer dizer, no meu entendimento, isso não nos dá o direito de sair por aí nos chamando somos deuses. Porque só temos 2 textos falando isso e eles estão numa situação específica de relacionamento com o termo filhos de Deus. Tá, só que, então agora a gente vai ter que, daqui a pouquinho, entender por que Jesus usou esse texto, E o que ele quis fazer. Me parece que Jesus está sendo irônico, até meio agressivo na sua ironia. Mas a gente vai ouvir a opinião escolhida lá pelo nosso querido Zeca, na Crentolândia, a respeito exatamente desse assunto. Vejam só. Salmo 82 fala que nós somos deuses. Jesus também fala isso depois lá em João 10. Na sua opinião, nós somos deuses ou temos pedaços de Deus, já que fomos criados, à sua imagem e semelhança? Nós temos a semelhança dele, não que nós somos deuses. Eu não creio que sejamos deuses. Na minha opinião, não somos deuses. Na minha opinião, nós somos a imagem, o reflexo daquilo que Deus planejou e, infelizmente, o pecado, ele descaracteriza. Eu creio que o pecado é uma desconfiguração e, por causa do pecado, é impossível que o homem se alinhe com a santidade, com a glória de Deus. Essa é a minha opinião. Não acredito que somos deuses porque, nesse caso, Deus seria um pecador. Deuses, não, porque só existe um Deus. Lá em Gênesis fala que antes mesmo da criação do mundo, Ele já era Deus. Nós somos apenas fruto da sua criação. Como você mesmo disse, nós somos um pequeno pedaço da criação de Deus. Toda a natureza, todo mundo faz parte da criação de Deus também. Então, deuses não existe para mim. Para mim, o único Deus que existe é o Criador de todo mundo. Eu acho que nós somos parte da criação dele também. Porque a Bíblia diz que há um Deus, E é nisso que eu creio, só há um, não há outros deuses, qualquer outro eu acho que não faz parte, mas nós somos parte da criação dele. Se no Salmo está falando que nós somos deuses, como Cristo, como nós somos santos do Senhor, então a palavra Deus está referindo que nós não pertencemos a este mundo. Ninguém concordou que a gente fosse Deus, Quem mais se aproximou foi dizer, olha, nós somos parte da criação e tal. Mas aí eu quero entender de vocês dois o seguinte, somos parte da criação, é óbvio, mas, por exemplo, nós somos parte igual às montanhas, igual às florestas, igual aos animais, porque também são parte da criação. Quando Jesus fala, não está escrito na vossa lei, sois deuses, qual a intenção do mestre, apóstolo? Volto a dizer que a questão é, toda obra criada por Deus, quando chega o homem, ele exalta e é constituído o título de filho. Ele não chama de filho a montanha, ele não chama de filho os animais.
Mas o homem ele chama de filho. Então eu volto a dizer, cada semente gera segundo a sua espécie. Então é filho agora, não é só criatura. Então nós somos filhos de Deus e temos, por causa da presença do Espírito de Deus em nós, e eu vou pegar o gancho com a fala do reverendo Leandro, quando ele diz, só há um Deus, quando Deus fala, eu sou único, porém, nós não somos deidades que temos a potência em nós, senão uma potência que é dom, dádiva do Criador. Essa potência, esse poder que Jesus vem e diz, eis que vos dou o poder, não posso dizer que ele está presenteando pela primeira vez. Eu digo que Deus está restabelecendo o dom que ele deu lá no Éden para o homem, que deveria ser ali sim o embaixador dos céus na terra. Que este embaixador não cumpriu com o seu papel. Porque o embaixador não fala por si, não responde por si, ele fala pela sua coroa, ele responde pela sua coroa, seus pensamentos, suas ideias, mas esse embaixador lá na terra discutiu com o interferente e nessa discussão ele começou a botar o seu pensamento e nem nela toqueis. Então foi abrindo as brechas para a interferência no discurso, na mentalidade, até que se cedeu e perdeu estes dons, porque o pecado, ele apagou, não vou dizer que 100%, mas ele coibiu a ação divina, a de Deus, no homem criado. Nós não somos deuses no sentido de Deus criador, nós não somos deuses no sentido de divindade para ser adorada. Nós somos filhos de Deus, criados, como homem morremos, como diz o Salmo 86, 82, como tudo isso, mas nós temos a essência, o DNA, o caráter do Pai no Filho. Portanto, somos essa criatura, não somos deuses que como o grande e o eterno Deus não é criado, mas nós fomos criados. Porém, não é porque fomos criados, nós podemos dizer que eu sou a reles criatura. Não, Deus diz, você é a coroa da criação, não disse essas palavras, e em você eu vou pôr a minha presença. Então, por causa dessa presença do eterno na minha vida, eu que sou obra criada, tenho do Pai, do que me criou, que me gerou, esta presença que me dá poder de ser o que Elohim quer dizer. Elohim é um juiz, é um governante, é um administrador, é este embaixador que até Paulo volta a dizer. Então, quando o homem pecou e perdeu tudo isso, Deus traz o plano da restauração do homem a este homem integral que se corrompeu lá no Éden. E ele volta e diz, agora eu vou devolver a você aquilo que foi perdido. Porque neste mundo, onde há uma infinidade de deuses, e o Deus deste século que cegou esse entendimento para que não exerçamos o poder de Deus na nossa vida. Nada do que eu faço porque eu sou único. Nada do que eu faço porque eu tenho poder. E tudo que nós fazemos em nome de Deus, para a honra de Deus, é por causa dessa presença dEle e dessa autorização dEle de exercer o juízo, o governo, o domínio neste mundo, em nome dEle. Porém, sem Ele, esse Deus, abrir e fechei aspas, não vale nada. Ele é o mortal que o Salmo 86 diz. Porém, você é mortal e morre, e sucumbe. Porém, com Ele, eu que serei eternizado. Reverendo Leandro, o senhor falou que nós somos, ser filho de Deus não significa ser igual a Deus. Mas o filho não tem o DNA do pai, né? Okay. Esses limites que o apóstolo está colocando para delimitar essa filiação, agradam ao Senhor ou não? Bom, a palavra DNA não me agrada.
Por que não me agrada? Porque não é bíblica, né? É um conceito... Mas o senhor entendeu. É um conceito... mas eu sei, mas não é exatamente. Não tem como falar em DNA em uma questão espiritual, uma questão que não há investigação, não tem como... Então, o modo como Deus nos criou não é o modo como nós geramos filhos. Então, são coisas distintas, diferentes. Não dá para usar isso como critério, como exemplo para tentar explicar. Os parâmetros citados, sim, me agradam muito, porque eu acho que é por aí. O Senhor criou o ser humano e lhe deu 3 esferas de relacionamento. A esfera espiritual, a esfera social e a esfera cultural. Ele disse, vocês têm que se relacionar comigo, porque vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Vocês podem guardar, não comer da árvore, vocês podem guardar o dia de descanso, são ordens espirituais que eu dei. Vocês podem conversar comigo, as outras criaturas não podem, aí está a diferença. Porque elas não foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos, a gente conversa com Deus, a gente fala com Ele. Antes da queda, como o apóstolo, comparável, né? Sem dúvida, agora também não tem como saber como era, nós não temos essas informações antes da queda, tudo que a gente pode fazer é especular. Segundo ponto, vocês vão ter família. Essa aqui, a sua esposa, Adão, você vai ter filho com ela, vocês vão se relacionar, vai ter amor. É o que acontece na Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Deus está compartilhando essas experiências. Em terceiro lugar, como foi bastante mencionado, eu acho de forma bem correta, domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as árvores, sobre o que quer que existe. Então, sim, um regente, ele está administrando a criação de Deus, ele está fazendo essa regência para Deus, para a glória de Deus, o tempo todo. Se esse é o sentido, né, se a gente ficar nessa ideia de Elohim como um administrador de Deus, bom, os anjos podem ser chamados assim também, etc. Mas, volto a dizer, esse termo não é comumente aplicado ao ser humano nas Escrituras. Se era para ser usado comumente, nós teríamos diversos textos sendo falados. E esses 2 textos mencionados, como você mesmo falou aqui, eles podem também ser interpretados de uma forma diferente. O Salmo 82 pode ser interpretado de forma que está sendo irônico. Ele está dizendo, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Ou seja, ele está dizendo, vocês estão se achando, né? Vocês estão se achando que vocês vão ficar na bem boa, vocês vão morrer todo mundo como homem. Então, o próprio Salmo está dando uma tirada sarcástica na situação, no ego. Somos deuses, nós vamos viver para sempre, nós vamos ser o supra-sumo, ele fala, vamos morrer tudo como homem. Né? E quando o Senhor usa isto lá em João 10, talvez ele também pudesse estar usando essa ideia contra os fariseus para dizer para eles, vocês não sabem interpretar a Bíblia, né? Vocês ainda não aprenderam que isso é uma ironia da Escritura. Mas também isso é uma interpretação de suposição. Porque, no fato, o que Jesus diz é, se a Escritura chamou deuses aqueles a quem for recebida a palavra, a Escritura não pode falhar, por que vocês estão me acusando de blasfêmia se eu disse que sou filho de Deus? Então, eu volto ao ponto inicial, acho que não dá para sair dele, nós temos que permanecer com o título Filho de Deus, o que não significa ter fagulha da divindade, significa ser um ser humano criado. Mas, se você me permite, eu vou complicar um pouco a discussão aqui, claro, né? Porque até aqui está difícil, mas não há nada ruim que não possa piorar, né? E 2 de Pedro. O que fala 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4? Certo? Eu acho que aqui está o problema. Diga. O que ele diz aqui? Capítulo 1, verso 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, aí complicou, coparticipantes da natureza divina. Então, era exatamente aí que eu queria chegar. Por quê? Qual a natureza humana? Não somos isso ainda, é para sermos. Então, no próximo bloco a gente vai ter que decidir. A ideia que o apóstolo está defendendo é que Jesus veio restaurar o que a gente já era desde o início. O senhor está dizendo que não.
Eu não estou negando isso, não. Eu acho que há uma ideia de restauração, sim. Uma restauração de divindade? Não. Então, essa é a questão. Restauração do domínio, restauração da espiritualidade, restauração do relacionamento, dos relacionamentos. Por que o Novo Testamento, principalmente a teologia reformada, fala muito em adoção, se de fato nós somos, desde o início, filhos, perdemos aí a nossa ligação por causa da queda e Jesus veio restabelecer exatamente essa filiação. Nós explodimos o segundo bloco, no terceiro a gente vai tratar de tudo isso e mostrar também as opiniões dos nossos telespectadores. A gente já volta já. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Pois muito bem, estamos hoje tentando discernir o sentido com o qual o Senhor Jesus Cristo usou o Salmo 82. Se nós somos mesmo deuses ou há uma outra aplicação para essa fala de Jesus, né? Conosco o reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que tem demonstrado que não há razão para crermos que tenhamos algo de divindade, não é isso? Mas que nos tornaremos isso. O apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério da Restauração, diz, não, nós fomos criados como embaixadores do céu, recebemos algo de divino na nossa vida, que é eterna, e Jesus restaura isso na sua obra. Então, vamos agora o terceiro bloco, a gente tem que definir as questões. Reverendo. Ok, então, o que eu interpreto dessa passagem que eu mencionei no último bloco, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, quando ele diz que nós, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, ou seja, ele está falando de uma restauração, é verdade, mas os termos gregos são koinonia, tenhamos comunhão, portanto, esse é o coparticipante, da physis, de fisicalidade, quase como se Deus fosse físico, não é esse o sentido, é natureza divina. Então, como é que eu interpreto isso daqui? Eu não interpreto achando que lá na frente nós vamos ter fagulhas da divindade ou que seremos divinos. Não, mas nós compartilharemos dos atributos divinos de santidade, justiça, domínio sobre a criação, porque é isso que ele diz na sequência, né? Ele diz, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Então, é a santidade plena. Nós seremos santos, plenamente santos no futuro, impecáveis, incapazes de pecar. Nos será dada a impecabilidade. Né? E isso por um dom divino. Então, nesse sentido, nós seremos participantes da physis divina, coparticipantes dos atributos de Deus. Mas não é essência. Porque se fosse essência, o termo grego era outro. Era um termo de ontologia, de ousia, não physis. Então, o ponto não é que nós teremos a essência, nós nunca tivemos a essência divina, nunca teremos a essência divina, mas nós temos a physis, nós temos os dons, os atributos, esse sim, porque esse Deus compartilhou conosco quando nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança trincou-se quando o pecado entrou no mundo, não se extinguiu. Trincou-se, mas ela continua ali. Cristo veio para restaurar a physis divina, a imagem e a semelhança divina em nós. Isso já está em processo nesta vida, porque nós já estamos sendo capacitados a vencer o pecado e a viver para Deus, para a glória de Deus, mas não totalmente. Continuaremos pecando e tendo o advogado, louvado seja Deus por isso, né, para nos defender lá no céu. Mas chegará um dia em que não precisaremos mais do advogado. Chegará um dia que nós teremos santidade, incapacidade de pecar.
é quando a plena physis divina, a plena imagem de Deus tiver sido restaurada em nós. É desse modo que eu interpreto esses textos. E o senhor, apóstolo? O texto citado pelo reverendo Leandro traz o verbo no presente. Não é que eu vou me tornar no futuro, mas que eu possa me tornar, que eu deva me tornar agora. Quando diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes. Então, quando este dom de Deus em nós é restaurado, me faz já, no presente momento, coparticipante dessa natureza divina, que é, para mim, sem sombra de dúvida, a restauração deste homem caído lá atrás, que vem aqui sendo esclarecida por Pedro. Nós, quando recebemos o dom de Deus, a graça, o favor imerecido, de nós novamente sermos feitos filhos de Deus, porque nós perdemos a filiação. Então, quando somos retomados como filhos de Deus, como foi no passado, agora nós tornamos participantes deste, vamos dizer, corpo físico de Deus. Por quê? Porque todos nós, quando estamos em Cristo, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Como cabeça, ele pensa. Mas como corpo, nós agimos sob o comando da cabeça. Então, este comando, a ação que cabe hoje neste mundo, é a ação do homem. Porém, é uma ação que é dirigida, que é governada pela cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Como corpo, cabeça sozinha não faz nada, ela projeta. Mas é o corpo quem desenvolve as atividades, quem pratica as atividades. Portanto, falar agora em corpo místico de Cristo, aí sim nós podemos entender o physis que ele acabou de mencionar, porque como comunidade de Deus, comunidade com comuns direitos, conquistados não por nós, mas por Deus, nós tornamos agora este corpo de Cristo e este corpo físico, porém com a ação divina. Não porque nós, homens, somos divinos, divinos singularmente, ou somos divinos desligados de Deus. Nós temos a divindade de Deus em nós, a presença do Espírito de Deus em nós. É isso que faz de nós sermos este ser divino. Somos esse ser divino se não agimos por nós mesmos, mas pelo comando, pela sabedoria do Espírito de Deus que habita em nós. Então somos santificados e nos tornamos seres eternos, não neste corpo corruptível, não neste corpo que peca, mas quando nós formos transformados no corpo glorioso do qual nos é prometido, aí sim chegaremos à estatura do varão perfeito, do qual o reverendo acabou de citar, que jamais o pecado habitará conosco. Hoje, o pecado habita conosco e nós vivemos numa guerra interior. Essa guerra interior são as duas essências. A presença de Deus em nós, que nos ilumina dizendo o que é que deve e o que não deve fazer, e ao mesmo tempo o caráter adâmico, essa essência do homem natural, que luta carne contra espírito noite e dia, um dizendo é por aqui e o outro dizendo, mas você pode também por aqui. Que é a mesma voz que ainda ecoa dentro do ser humano. A voz que Eva permitiu entrar em si, ela ecoa até hoje no homem, tentando o homem, às vezes, querer ser autossuficiente. Essa nossa divindade que o texto aqui se refere, não é uma divindade que nos faz autossuficientes, é uma divindade que só existe porque temos Deus em nós. Vamos lá, vamos aos comentários já publicados no Facebook, alguns, né, claro. Felipe Fonseca.
Se somos feitos à semelhança de Deus, logo temos algumas características do divino, ou seja, algumas características da divindade. Porém, citando esse versículo, Jesus não se coloca na mesma característica nossa, até porque ele se afirma ser filho de Deus, o que implica ser igual a Deus. João 5,19. Por mais que também sejamos filhos de Deus, algumas características não temos do divino, como onisciência, onipresença e onipotência. Isso já mostra como somos seres inferiores a ele. Então tá, peraí. Por isso que eu falei de ironia. Reverendo Leandro, o Salmo fala de filhos de Deus, Jesus fala de filhos de Deus, mas Jesus diz que ele é filho de Deus. Jesus estaria colocando todo mundo no mesmo patamar, mas esse patamar não é igual. Não. Então aí, o que Jesus está fazendo? Ele está destacando a sua divindade. O ponto principal é dizer, eu sou o Filho de Deus. E por que eu sou Deus? Por que eu posso usar? Porque eu faço as obras do meu Pai. Elas estão ali. Vocês deviam reconhecer essas obras, e então não me tratar, né, como um blasfemo por causa disso que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, partindo do menor para o maior, é a ideia do exemplo do menor, partir do menor para o maior. Se vocês mesmos eventualmente poderiam ser chamados de deuses, quanto mais eu. Então, o ponto é eu muito mais. É uma comparação, partindo do menor para o maior. Seria essa a interpretação mais viável. Mas, como nós temos percebido desde o início do programa, trata-se de um texto muito difícil, né? Um texto muito complexo, que nós temos essas interpretações, essas posições, mas todos nós devíamos dizer, mas aqui ainda tem mistérios que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, né? Mas o meu ponto sempre é voltar ao que eu disse desde o começo. Quando uma doutrina está totalmente assentada na Escritura, a gente a encontra em todo lugar, a gente encontra em toda parte. Nós só temos esses dois textos aqui fazendo essa comparação. Numa situação que pode ser considerada, por um lado, sarcástica, né? Por outro lado, uma comparação do menor para o maior de Cristo. Então, nós temos razões suficientes para olhar para essas passagens e dizer, elas não nos dão base para a gente nominar a humanidade de Deus. Hélio Júnior, somos feitos do pó da terra, não há nada de divino nisso. Essa é para o senhor, apóstolo. Volto a dizer que o grande problema na mentalidade é entender o que significa divindade. Não é divindade como um ser de autossuficiência, de autoexistência, e que este ser é digno de ser o Criador ou de ser adorado. Mas é o ser criado, criatura de Deus, mas que recebe da parte de Deus o dom especial de ser chamado de filho. E o filho tem as características do pai. Por isso ele pôs, inclusive, a eternidade dentro de nós. A eternidade é a característica do que é imaterial, do que é espírito. O que é espírito é eterno. O pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus porque é eterno. Então ele plantou a eternidade dentro de nós. Nós nos tornamos essa divindade no sentido de uma deidade, um Deus para ser adorado ou um Deus que tem o governo por sua própria capacidade. Mas nós somos, como filhos de Deus, nós defendemos o território do Pai. Nós defendemos a casa do Pai. Nós defendemos a herança do Pai. Então, por isso que eu insisto em dizer sobre a questão da divindade humana. Não é uma divindade por excelência sua, mas é porque temos a presença da divindade maior, única, o Senhor, o Criador, que habita em nós pelo seu Espírito. E essa habitação, eu sou o tabernáculo, eu sou a casa, eu sou o lugar onde a divindade habita. Ele não habita em templos, ele habita em nós. E por causa dessa presença dele, eu não sou divino, volto a dizer, porque nasci. Eu sou divino porque Deus, após ter feito homem, entrou no homem. Assim como o Espírito de Deus entra no homem e faz dele ali uma nova criatura. Não como o velho Adão, mas agora como o novo Adão, como Jesus Cristo, aquele que cumpriu.
Então, nós somos esta divindade por causa da presença de Deus. Sem essa presença de Deus, nós somos meramente o barro, o pó que vai voltar o pó. Porém, parte de nós, parte do que está em nós, não vai para o barro, não vai para o pó, querido. Essa parte vai voltar para Deus, porque é de Deus, porque é Deus. O Igor Venâncio, fagulha, não sei. Como está escrito em Gênesis, Deus deu ao homem um sopro de vida. Reverendo Leandro, aquilo que Deus soprou nas narinas e concedeu, não veio de dentro dele? Não veio de dentro dele? A ideia não é essa? Parece ser. Apesar de que, observe, tem a ver com a respiração também. Nós estamos o tempo todo respirando, sim, entrando ar. Foi isso que Deus fez. Ele soprou o sopro dele dentro do ser humano. Também é o que concedeu vida ao barro, já que estamos usando essas expressões assim. Mas é de Deus. Então, se veio de dentro de Deus, é divino. Nós temos um dom de Deus em nós, mas o ponto é dele. Não é uma qualidade nossa, inerente a nós mesmos, né? É dele. Foi falado muito do Espírito habitando em nós. Isso, nós precisamos de algo externo. Nós precisamos de algo que não é nosso, algo que é o Espírito Santo habitando em nós. Então, o Espírito Santo habitando em nós, ele é Deus. Eu posso dizer, Deus habita em mim. Mas se eu sou Deus, ele não precisa habitar em mim, entendeu? Eu já sou Deus, então por que ele vai habitar em mim? Deus habita em mim. Agora, não que eu seja Deus. Eu estou tentando entender. Por causa da presença de Deus, é que eu me torno divino. Não eu. Casa de Deus. Não eu, mas o Deus que habita em mim. Certo. Casa de Deus. Não, mas é que Templo. nas suas primeiras falas, apóstolo, a ideia que o senhor deu é que nós fomos criados com uma divindade. Exatamente. Tanto e que Jesus vem restaurar isso, ele não vem criar nada novo. Isso. Porém, não sei se fui claro na minha expressão, o homem foi criado desde o início, do pó. Ali do pó ele recebe a presença de Deus, se tornando uma divindade. Por causa dessa presença. Não que o corpo de Adão, não que a obra criada fosse a própria divindade, mas porque ele é o tabernáculo desta divindade, do eterno, então não é ele o próprio e único Adão, mas o ser em que Deus habitou. O local em que Deus habitou se torna santo, imaterial, é a presença. A matéria volta para o pó. Porém, quando Adão estava no Éden, ele também usufruía da eternidade. Claro. No entanto, por causa do pecado, a eternidade se perde. Então, aquele corpo de barro que Adão tinha lá, é o protótipo de Deus para este corpo que vai ser nós transformados, transladados, para que possamos novamente resgatar ou tomar de volta, ou receber de volta a eternidade. Tem uma questão só, porque observe, a gente imagina, né, a gente especula que Adão fosse eterno, mas é exatamente isso que o texto bíblico diz? Ou ele tinha que comer da árvore da vida? A eternidade era uma coisa inerente a ele, ou era uma coisa concedida a Deus pela figura da árvore da vida? Quando ele peca e Deus o expulsa do jardim, qual é a ressalva, qual é a questão salvaguardada ali? Para que ele não estenda a mão e pegue da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, a eternidade não é uma característica humana, não é uma característica nossa, é uma característica de Deus, que Ele compartilha conosco através de instrumentos. No Éden, o instrumento era a árvore da vida, o instrumento de eternidade, o alimento para a eternidade. Para nós é Cristo, porque Ele é a árvore da vida. Então, à medida que nós nos alimentamos de Cristo, Cristo mora em nós, habita em nós, Ele nos traz a eternidade. Então, o único eterno, o único que possui imortalidade é Deus.
Infelizmente, só ele, porque o tempo nosso acabou e eu preciso terminar o programa. Reverendo Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, apóstolo Leandro Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, recebam a nossa gratidão. E o contato desses dois irmãos está publicado no Facebook. Vamos ver qual é o resultado da enquete. Temos ganhou sobre Somos, tá bom? A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.